Olá a todos, professor Abner aqui. Na aula de hoje, nós vamos falar de um ponto que, para mim, é provavelmente o ponto mais importante do curso de mecânica, né? Ou de Física 1, que é o nosso curso aqui. Né? Física 1 trata de mecânica. E o assunto são as leis de Newton. São as leis de Newton. Então, é extremamente importante a gente discutir e ficar bem claro os enunciados de cada uma das leis de Newton e como aplicar elas, né? Então, quando a gente fala de leis de Newton, a gente está introduzindo os princípios da dinâmica, né? Leis de Newton, elas vão nos dizer quais são as causas do movimento de um corpo, de como tratar o movimento de um corpo. Então, quando nós estudamos cinemática, nós não estávamos importados em como que aquele corpo entrou naquele movimento, né, e o que fez ele ter aquele movimento ou não. Mas quando a gente entra na dinâmica, a gente explica o que leva aquele corpo a estar num dado movimento ou não, né? Então, tem muito professor que até prefere começar pela dinâmica direto. Tudo bem, pode ser. Por quê? Porque quando a gente descreve o que está causando o movimento de um corpo, o que causa o movimento de um corpo, a partir daí a gente consegue também escrever como que esse corpo se movimenta. Se a gente consegue descrever o que leva ele a se movimentar, o que causa o movimento dele, então a gente também consegue descrever como que ele se movimenta, ou seja, como que são as equações que descrevem o movimento desse corpo. As equações que descrevem o movimento desse corpo é o que nós vimos lá na cinemática. Simples assim. Então, a partir da dinâmica, a gente consegue descrever a cinemática de um corpo, certo? A gente consegue descrever a cinemática de um corpo. Mas por que a gente costuma ver a cinemática primeiro e aí depois que a gente vai tratar da dinâmica? Para a gente se acostumar com as equações que descrevem o movimento de um corpo, né? Para alguns casos particulares, a gente se acostumar com essas equações no caso unidimensional, a gente se acostumar com essas equações de movimento no caso bidimensional, onde a gente tem os vetores, né? Para a gente se acostumar com a álgebra, se acostumar com o que está acontecendo. E só depois, então, que a gente vem para começar a falar sobre qual que é a causa desse movimento, né? E a gente consegue determinar isso através das leis de Newton. Pois bem, então vamos começar. A primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, ela diz o seguinte. Bem, antes de falar da primeira lei de Newton, também eu gostaria de dizer que lá quando a gente estudou a cinemática, a gente definiu um referencial. A gente precisava de um referencial para descrever as nossas equações de movimento lá. Então, de forma indireta, a gente já estava utilizando o fato de que precisamos escolher um referencial para determinar as condições iniciais do nosso movimento. Por exemplo, na maioria das vezes, a gente ia descrever um movimento unidimensional, onde uma partícula, um corpo, partia de uma posição zero e de um tempo inicial 0 segundos, né? Uma posição x 0 metros e um tempo, um instante inicial 0 segundos também. A gente podia escolher, em muitos casos, de forma aleatória isso. Ou seja, a gente estava determinando já a nossa referência ali, né? Que era a origem dessa referência batia exatamente com o ponto de partida do corpo, o ponto de partida do corpo entrar em movimento, por exemplo, né? Mas nós não discutimos nas aulas de cinemática as causas, não as causas, como tratar essa referência de forma mais rigorosa. E aqui, quando a gente vai falar, então, da dinâmica, quando a gente vai falar da causa que leva os corpos a se movimentarem, a gente precisa tratar com cuidado esse sistema de referência. Então, a primeira lei de Newton ela diz o seguinte: existem sistemas de referências ditos
referenciais e inerciais, na verdade, ditos, aqui eu escrevi errado, ditos inerciais. Inerciais, nós vamos ver o que significa ser esse referencial inercial. Ditos inerciais em relação aos quais toda partícula isolada, o que significa partícula isolada? Que só existe ela no universo. É isso. Partícula isolada, que só existe ela no universo. Em relação aos quais toda partícula isolada descreve um movimento retilíneo uniforme ou está em repouso. Então, se uma partícula está isolada no universo, ela só pode estar em dois estados de movimento. Movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Isso significa que a partícula ela está livre da ação de qualquer força, né? Que também houve um errinho. Significa que a partícula está livre da ação de qualquer força. Bem, pessoal, uma coisa que eu quero dizer é que lei é lei. A lei ela nunca pode ser experimentada de uma forma assim, ela não pode ser 100% comprovada. A gente observa que ela funciona em vários casos. Quando a gente observa que uma hipótese ela funciona em vários casos, então a gente diz que isso é uma lei, mas ela não pode ser experimentada em todos os casos possíveis. Sempre vai ter um caso ou outro que ainda não foi experimentado. Então, por exemplo, como que a gente vai isolar uma partícula no universo para ver se ela vai estar nesses dois estados de movimento? Ou o movimento retilíneo uniforme, né, que é andar em linha reta, que aí você sabe que se ela anda em linha reta, não tem nenhuma força, não tem nenhuma possibilidade de ter alguma força agindo sobre ela, mas se ela anda em um movimento circular uniforme, a velocidade, o módulo da velocidade é constante, porém existe uma força ali, né, que é a força centrípeta, existe uma força ali para manter esse movimento circular, a gente já falou sobre isso, então tem que ser retilíneo uniforme, né, em linha reta, ou está em repouso, né. Bem, então a gente tem que discutir sobre o referencial, né. Não, antes disso, eu estava falando da partícula isolada, né? Questão experimental disso. Não tem como a gente isolar 100% uma partícula. Veja, se a gente quer observar se essa partícula ela vai estar em um desses dois estados, movimento retilíneo uniforme ou em repouso, primeiro, já tem que ter alguém para observar isso. Então, já são dois. Então, por exemplo, se eu quero observar se uma partícula ela vai estar no estado de movimento retilíneo uniforme ou em repouso. Como que eu vou fazer isso sem eu olhar a partícula? Bem, se eu olho a partícula, eu já estou interagindo com ela, então ela já não está exatamente isolada. Então, experimentalmente, a gente pode pensar assim, essa partícula ela tem que estar livre, né? As forças que possam agir sobre ela tem que ser tão pequenas que a gente pode desprezar, né? Tão pequenas que a gente pode desprezar. Então aí, assim, a gente pode ver o que acontece com essa partícula. Então, nunca a partícula ela vai estar totalmente isolada. Mas, se experimentalmente a gente consegue deixar ela, vamos dizer, isolada, né, onde qualquer força externa que haja sobre ela possa ser desprezível, então a gente considera que ela está isolada e a gente observa com bastante segurança que ela realmente obedece essa primeira lei, tá? Bem, mas como eu disse, a gente precisa observar isso, como o próprio enunciado disse, em sistemas de referências ditos inerciais.
em sistema de referências ditos iniciais. Então, a gente tem que observá-la a partir de um referencial inicial. O que seria esse referencial inicial? Bem, primeiro a gente tem que falar rapidamente aqui sobre o que seria a inércia, né? A inércia, ela nada mais é do que uma resistência à mudança desse estado, né? Ela é a resistência de você conseguir fazer uma mudança no estado de movimento retilíneo uniforme ou em repouso de um corpo, né? Então, essa inércia ela vai estar associada à massa da partícula, ela vai estar associada à massa da partícula, mas ela não é exatamente a massa da partícula, né? Ela é a resistência, a resistência a você conseguir mudar o estado de um corpo não é só relacionado com a massa. Muitas vezes é a massa, sim, mas nem sempre. Então, a inércia é isso. O que é um referencial inercial? São sistemas em que qualquer sistema, né, escolhido, qualquer sistema escolhido que a gente escolher para descrever a dinâmica dos corpos ou partículas, né, que esteja em repouso ou com velocidade retilínea uniforme em relação à partícula que a gente quer analisar, é dito inicial. Ou seja, qualquer referencial inicial, pessoal, qualquer referencial inicial em que esse referencial ele não muda o seu estado, ou seja, esse referencial ele vai estar ou parado, o referencial vai estar ou parado em relação à partícula, ou esse referencial vai estar com um movimento retilíneo uniforme, ou seja, esse referencial ele vai estar em um único estado. Esse referencial ele não vai alterar o seu estado de movimento, não vai alterar o seu estado de movimento. Se você garantir que o seu referencial ele não altera o seu estado de movimento, ou seja, ele não altera vamos dizer, ele não altera ali a inércia dele, né? Então, ele vai ser um referencial inicial. Então, resumindo é isso, o referencial ele tem que estar parado ou ele vai estar com uma velocidade retilínea uniforme em relação ao a sua partícula ou seu corpo que você quer estudar. Então, são infinidades de referenciais inerciais que a gente pode escrever para poder estudar um corpo. E aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Por exemplo, vamos dizer, eu tenho aqui uma partícula representada por esse ponto aqui, né? Essa partícula tem massa m, vamos dizer assim. Então, eu posso escrever um referencial O1 aqui, ó, o sistema XY, que está parado em relação a essa partícula aqui. O Y está aqui para cima, o X está aqui para a direita, né, os sentidos positivos de cada um deles, e aí eu posso descrever a posição dessa partícula nesse referencial aqui. Essa posição é R1. Eu poderia colocar um outro referencial aqui, por exemplo, né? Todos aqui eu coloquei X e Y, mas cada um é um referencial diferente. Veja, aqui é o O1, esse daqui é o O2, tá? Poderia escolher um O2 com o eixo X sentido positivo aqui para a direita, o Y positivo sendo para baixo, o referencial está nessa posição aqui do espaço, e aí eu descreveria a posição dessa partícula em relação a esse referencial O2 por esse vetor aqui, ó, o R2, tá? E aí eu posso escolher outros referenciais, por exemplo, com movimento retilíneo uniforme. Veja, por exemplo, o O3. O O3 eu escolhi um referencial aqui, né, a essa distância aqui da partícula, porém, eu coloquei o eixo X com velocidade constante para a direita. Então, o eixo X está com velocidade constante para a direita, ou seja, um movimento retilíneo uniforme nessa direção aqui. O mesmo, fiz algo semelhante com o O4 aqui para exemplificar, referencial O4, só que eu coloquei a velocidade no eixo Y.
no eixo O4Y, vamos dizer, né? Então, com a velocidade VY aqui, nessa direção e nesse sentido, só que retilíneo e uniforme. Então, eu posso. E uma outra situação, por exemplo, né? São, como eu disse, são infinidades de situações, o eixo X com velocidade Vx, o eixo Y com velocidade Vy. Então, esse eixo, na verdade, esse sistema de referencial 5, então, na verdade, ele está com uma velocidade retilínea uniforme nessa direção aqui. Ó. É retilíneo uniforme, mas é nessa direção aqui. Né? A soma dos dois vetores aqui, né? O Vx com o Vy. Então, a resultante ele está nessa direção aqui, também com velocidade retilínea uniforme nessa direção aqui, também é um caso possível, Então, basicamente, a primeira lei é essa, a lei que a gente tem que garantir que os referenciais sejam iniciais e que a gente diz, né, se a partícula ela está isolada no universo, ela só pode estar em dois estados possíveis de movimento, ou em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Qual estado que ela vai estar vai depender de como que você escolhe o seu referencial inicial, tá? Então, seguindo, vamos para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton, a gente vai definir qual é a grandeza física, então, que causa o movimento de um corpo. Essa grandeza física é a força, que todo mundo conhece. Então, ela diz o seguinte, em qualquer referencial inicial, o movimento de uma partícula é regido pela seguinte lei matemática, vamos dizer, que é a força que é igual à massa vezes a aceleração, né? Essa massa da partícula, ela indica a resistência em alterar o estado de movimento do corpo, né? Está relacionado com a inércia, como falei. É a resistência. Então, veja, se a massa é menor, é mais fácil de eu fazer uma aceleração sobre esse corpo. Quanto maior a massa, mais difícil vai ser de eu causar uma aceleração sobre esse corpo, tá? Então, ela é essa resistência de eu causar uma aceleração no corpo. E essa aceleração é mudar o estado de movimento, é mudar variar a velocidade do corpo, certo? Então, eu mudo o estado dele de movimento, de uma velocidade V1, por exemplo, para uma velocidade V2, né? E A, como eu já apontei ali, é o vetor aceleração, né? Grandeza que muda o estado do corpo. O corpo pode estar em dois estados possíveis, repouso ou movimento retilíneo uniforme, que vem lá da primeira lei, né? Então aqui eu só escrevi, né, F, né, que é a força, é uma grandeza física que causa a variação da quantidade de movimento da partícula. O que seria essa quantidade de movimento? A gente já vai falar agora pouco, daqui a pouco, aliás. Bem, aí a gente continua aqui falando sobre a segunda lei. Veja, no caso, então, em que a soma de todas as forças sobre um corpo é igual a zero, ou seja, a resultante das forças sobre uma partícula for nula, então o movimento da partícula será de repouso ou movimento retilíneo uniforme. Depende da sua escolha para o referencial inicial. Então, isso daqui é diferente lá da primeira lei. A primeira lei diz que se esse corpo está isolado, obviamente não tem nenhuma força aplicada sobre ele. Então, ele tem força resultante igual a zero, mas é porque há ausências de forças. Aqui eu não estou dizendo que o corpo está isolado. Estou dizendo que esse corpo ele pode ter várias forças aplicadas sobre ele. Se a soma vetorial de todas essas forças aplicadas sobre esse corpo, ela for a soma, né? A soma vetorial for nula de todas essas forças, então isso significa que a resultante das forças sobre esse corpo é zero. E ele está em uma situação semelhante ao que a gente descreveu na primeira lei,
né, onde também a partícula isolada tem força resultante igual a zero. Então, esse corpo ele só pode estar em dois estados de movimento. Movimento retilíneo uniforme ou de repouso. E vai depender da escolha do seu referencial inicial, né? Porque se o referencial inicial tiver com um movimento retilíneo uniforme, então você vai ver sua partícula como se ela também tivesse com um movimento retilíneo uniforme, né? Se você escolhe um referencial em repouso, a sua partícula ainda assim ela pode estar, né, em um movimento retilíneo uniforme ou ela pode estar em repouso. Na verdade, até mesmo se você escolher o referencial inicial no movimento retilíneo uniforme, a sua partícula pode estar no estado de repouso ou movimento, né? Porque se essa partícula ela estava com uma velocidade, ela tem todas as resultantes das forças sobre ela é nula, isso não impede também, né? Na verdade, isso não impede que essa partícula esteja com uma velocidade constante e retilínea, né? Não impede, na verdade. Mas a gente pode escolher um referencial de tal maneira que essa partícula possa estar em repouso, por exemplo. Ou pode escolher um referencial inicial de tal maneira que essa partícula possa estar com um movimento retilíneo uniforme, né? Por isso que eu friso que depende também da escolha do seu referencial inicial para saber em qual desses dois possíveis estados essa partícula vai estar. Bem, e quando a força resultante é diferente de zero, a resistência em relação à mudança do estado, né, que é o estado de movimento retilíneo uniforme ou repouso, a resistência em relação à mudança desse estado, ela é vencida, né? Ou seja, você vence a inércia daquele sistema, daquele corpo que você está analisando, o que causa uma mudança no movimento do corpo. Causa uma mudança no movimento do corpo, ou seja, se ele estava em repouso, ele passa a ter uma velocidade VA. Se ele estava em movimento constante e retilíneo, com velocidade constante e retilínea, VA, e muda para VB, então eu também mudei de VA para VB, né? Então, isso é causar uma mudança no movimento do corpo, né? Então, até aqui só discussões. A segunda lei, ela é extremamente interessante. É a lei, para mim, que é mais interessante, porque a gente define como matematicamente como que é essa força, né? Simplesmente por análise mesmo lógica, né? Que a massa é essa resistência para você mudar o movimento de um corpo, e a aceleração é o que a gente mede como que a variação da velocidade ocorre, certo? Isso é a aceleração, isso dentro de um intervalo de tempo. Então, ela é muito lógica, né? Essa equação matemática para descrever a força. Mas vamos lá. Vamos, então, como eu disse, eu falei lá da quantidade de momento, né? Então, essa variação, uma variação no momento, né, na quantidade de movimento de um corpo. Então, vamos fazer aqui uma discussão da segunda lei, né? Então, a questão é o seguinte: a gente já enunciou a segunda lei agora, né? A questão é, vamos continuar discutindo a segunda lei. Como podemos modelar a quantidade de movimento? Né? Como se podemos modelar matematicamente como é essa variação no movimento de um corpo, né? Então vamos lá. Como a gente escreveu a força, o que está causando essa variação no movimento de um corpo está relacionado com a aceleração, certo? Então vamos pegar o vetor aceleração entre dois instantes, o t e o t mais ΔT, né? Então, a aceleração dentro de um intervalo ΔT. Bem, essa aceleração dentro desse intervalo de tempo,
a gente pode escrever como sendo ΔV dentro desses dois instantes, dividido por ΔT. Nós já vimos isso, né? Então, a força entre esses instantes, né, a força aplicada durante esse intervalo de tempo, a força aplicada durante esse intervalo de tempo é igual a m, né, ΔV sobre ΔT, né? Então, se eu passo ΔT multiplicando para cá, eu tenho que F ΔT igual a m ΔV. F ΔT é igual a m ΔV. Esse F ΔT, F vezes ΔT, vezes o intervalo de tempo, a gente vai associar isso com o impulso de uma força, tá? Isso vai ser em uma aula mais para frente, tá? O impulso de uma força é exatamente o tempo que a gente ficou aplicando uma certa força, tá? E isso corresponde a uma variação do movimento de um corpo, né? Então, a gente define como a variação do movimento do corpo, ou essa quantidade de movimento dentro do intervalo ΔT, como sendo a multiplicação da massa vezes a variação da velocidade. Entra a massa aqui como um peso nessa equação, tá? Então, a gente chama isso de variação do momento linear. Então, momento linear ou quantidade de movimento da partícula. E é assim que a gente modela matematicamente essa quantidade de movimento. Então, quando a gente tem uma variação nessa quantidade de movimento, significa que foi aplicada uma força sobre o nosso corpo, né? Sobre o corpo que a gente está estudando. Ok, então vamos descrever mais sobre essa quantidade de movimento, ou esse momento linear que a gente definiu agora. Bem, agora aquela questão que a gente sempre faz, né? A gente quer calcular esse momento, essa variação do momento linear, ou essa quantidade de movimento, essa variação do momento linear, só que a gente quer calcular esse momento linear instantâneo, né? Ou seja, calcular quem é o momento linear no instante t, quem que é esse momento linear instantâneo. Então, como a gente faz, a gente aplica o limite de ΔT tendendo a zero. Quando ΔT tende a zero, né, a gente leva um instante posterior para próximo desse instante anterior. Então, a gente vai, quando a gente faz isso, significa que a gente está querendo calcular essa grandeza no instante t, né? No instante t. Então, fazendo isso, essa variação do momento linear, como a gente definiu, vai tender a ser um diferencial dp, e a massa é constante, no nosso exemplo aqui a massa é constante, então ela sai desse limite, a massa não depende do tempo, e aí o limite de ΔV, dentro desse intervalo de tempo, vai tender então ao diferencial dV, né? Então, com isso, a gente tira que o momento linear, o momento instantâneo de um corpo ou uma partícula, a gente pode definir como sendo essa grandeza vetorial, porque ela está associada com ao vetor velocidade, igual a mv, né? M vezes o vetor v de t, certo? Então é isso. Como que eu obtive isso? Você poderia integrar aqui de ambos os lados. Você poderia fazer, por exemplo, a integral desse lado aqui entre um P0 inicial e um P final, por exemplo, e o dV entre um V0 e um V de t, né? Ou aqui P0 e P de t, né? Enfim, esse P0 e esse V0 eu estou colocando ele como condições iniciais e estou setando eles iguais a zero, tá? Mas é isso. Estou colocando aqui, basicamente, a definição desse momento linear, né? O momento
Então, de uma partícula. É o que a gente chama de momentum de uma partícula também, né? Então, vamos reescrever a força. Vamos reescrever a força. A força, então, ela é igual a força em um instante t, né? A força em um instante t é igual a massa vezes a aceleração naquele instante t. Então, dv dt, certo? E aí, mdv é o dp. Então, isso é igual à variação do momento com o tempo. A taxa com que o momento varia no tempo, né? Isso, do jeito que a gente escreveu aqui, considerando a massa do corpo sendo constante. Estou frisando isso porque isso vai ser importante ali na hora da gente continuar essa discussão aqui da segunda lei. Bem, então aqui só para deixar mais claro, né? A taxa, então vamos falar mais um pouco sobre a segunda lei. O que a gente pode dizer um pouco mais sobre a segunda lei de Newton? A taxa com que o momento linear do corpo varia com o tempo em um dado instante corresponde à força sobre a partícula nesse mesmo instante de tempo, né? Ou seja, agora eu defini primeiro a força como sendo a massa vezes a aceleração, agora eu estou dizendo que essa força ela corresponde à taxa com que o momento linear desse corpo varia com o tempo naquele instante, né? Porque isso daqui é algo instantâneo. Então, essa taxa de variação num dado instante, ela corresponde à força sobre aquele corpo nesse mesmo instante, tá? Bem, prosseguindo então, agora que a gente amadureceu mais com o enunciado da segunda lei, a gente pode fazer uma generalização da segunda lei, né? Que é o seguinte, então ao invés de escrever a força como massa vezes aceleração, a gente vai escrever a força de uma maneira mais bonita, que é a variação do momento com respeito ao tempo, né? Então a taxa de variação, a taxa como o momento varia com o tempo, né? E o momento é massa vezes velocidade, como a gente acabou de definir. Bem, aí, a derivada que nós temos que calcular é de massa vezes velocidade. Nós fizemos até agora, ficamos pensando só num corpo que tem massa constante. Mas aí eu pergunto, e se a massa do corpo ela varia com o tempo? Se a massa do corpo ela varia com o tempo? Ela pode variar com o tempo. A nossa massa mesmo, nossa corpórea, durante o dia ela varia, né? Ela varia, a gente sua, por exemplo, né? A gente ingere alimentos, por exemplo. Então, a nossa própria massa varia. Então, nós mesmos somos um exemplo aí de massa que varia com o tempo, né? Então, como que fica a expressão da força, se a massa varia? Se a massa varia, eu tenho que levar em conta que m não é mais constante no tempo. Então, a força, escrita ela de uma forma mais geral, é m dvdt, que é aquele primeiro termo, mais v dmdt, porque daí eu teria uma taxa de variação da massa, né? E aqui eu apliquei a regra da cadeia nessa derivada, tá? Muito simples, pessoal, muito simples. Então, a força, na verdade, de maneira mais geral, ela é escrita dessa forma. Não é só a variação da velocidade no tempo, ou seja, não é só uma aceleração imposta pela variação da velocidade que vai fazer com que um corpo seja que um corpo tenha uma força aplicada sobre ele. Uma variação na massa desse corpo também pode fazer com que exista uma força aplicada sobre ele. Então, nós podemos dizer que a segunda lei vamos generalizar então a segunda lei agora, por causa disso. Para alterar o estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme de um corpo, é preciso causar uma variação no seu momentum. O momento aqui é o momento linear ou a quantidade de movimento. A quantidade de movimento é um ΔP, né? Mas o momentum ou o momento linear, né? É a mesma coisa. Então, para a gente alterar o estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme de um corpo, a gente precisa causar uma variação no seu momento. Causar uma variação no seu momento é exatamente isso aqui. Causar uma variação no momento significa que eu posso tanto
imprimir uma aceleração nesse corpo, ou eu alterar a sua massa. Seja alterar, né? Então vamos lá. Eu posso fazer isso como? Então, isso pode ser feito variando sua velocidade, imprimindo uma aceleração ou desaceleração nesse corpo, né? Imprimindo uma aceleração ou desaceleração, que seria frear o corpo, ou variando a massa do corpo, que eu posso tanto injetar a massa no corpo, ou seja, agora esse corpo ele vai ter uma massa maior, né? Vou estar injetando massa nesse corpo, uma taxa DMDT positiva, e isso vai causar uma força sobre esse corpo, ou perdendo massa, que daí eu vou ter uma perda de taxa DMDT, então um DMDT negativo, né? Uma taxa negativa, porque vai estar perdendo massa. Ou perdendo massa, dessas duas formas, como por exemplo o foguete. O foguete que ejeta uma grande quantidade de gases, ali combustão, para decolar. Então, assim a gente generaliza a segunda lei. E agora vamos tratar da terceira e última lei de Newton. Bem, pessoal, vou encerrando a videoaula aqui. Então, nós falamos sobre a primeira e a segunda lei de Newton, né? São leis aí que, né, essa parte é provavelmente a parte mais importante do curso de mecânica, do curso de física 1. E percebam que a aula ela foi carregada de conceitos. Foi uma aula do ponto de vista de entender o que são essas leis, o que elas representam e a validade delas. Né? Na verdade, eu vou falar melhor da validade em outro vídeo. Mas para não ficar muito extenso, então já está bastante extenso o vídeo. Eu vou terminando por aqui. E no próximo vídeo, então, a gente trata da terceira lei de Newton. Tá? Então é isso. Deixem comentários. Digam aí o que vocês acharam do vídeo. É isso, um abraço, obrigado.